De onde vêm os demônios? Essa é uma pergunta que já intrigou muita gente ao longo da história. E se você acha que a resposta está claramente descrita na Bíblia, com capítulo e versículo, pode se surpreender. A verdade é que a Bíblia não tem um único trecho que diga "e foi assim que os demônios surgiram". Em vez disso, ela nos dá várias pistas, como um grande quebra-cabeça teológico que estudiosos tentam montar há séculos. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Explorar as principais teorias sobre a origem dos demônios, todas baseadas em interpretações de textos bíblicos. Então, se prepare, porque vamos mergulhar em histórias de anjos caídos, gigantes antigos e rebeliões celestiais. A teoria mais conhecida e amplamente aceita, especialmente no cristianismo, é que os demônios são anjos que se rebelaram contra Deus, o líder dessa rebelião, um anjo de altíssima posição, muitas vezes identificado como Lúcifer, que significa portador da luz ou estrela da manhã. A ideia principal vem de passagens como Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28. Embora esses textos estivessem falando originalmente sobre os reis da Babilônia e de Tiro, muitos intérpretes veem neles uma alegoria, uma história dupla que também descreve a queda de uma criatura celestial poderosa. Vamos olhar para Isaías 14, versículos 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras descrevem um orgulho imenso, um desejo de tomar o lugar de Deus. Esse orgulho teria sido o pecado original de Lúcifer, que o levou a ser expulso do céu. E ele não caiu sozinho. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, nos dá uma imagem vívida dessa guerra celestial. Ele fala de um grande dragão vermelho, identificado como a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que com sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. Muitos teólogos interpretam essas estrelas como sendo os anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião. Expulsos do céu junto com seu líder, esses anjos caídos teriam se tornado os demônios, seres espirituais malignos que agora atuam no mundo, se opondo a Deus e tentando desviar a humanidade. Essa teoria é elegante porque explica a origem do mal no universo espiritual como um ato de livre-arbítrio. Anjos que escolheram se voltar contra seu Criador. Mas como eu disse, essa não é a única teoria. Existe outra interpretação, bem mais antiga e um pouco mais estranha, que vem diretamente do livro de Gênesis. E para entender essa teoria, precisamos falar sobre gigantes. Sim, gigantes. No capítulo 6 de Gênesis, pouco antes do dilúvio, lemos algo misterioso. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si todas as que lhes agradaram. Naqueles dias, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A grande questão aqui é: quem são esses filhos de Deus? Uma interpretação muito antiga, popular em textos judaicos do período do Segundo Templo, como o livro de Enoque, diz que esses filhos de Deus eram anjos. Anjos que abandonaram sua morada celestial, vieram para a terra e tiveram filhos com mulheres humanas. O resultado dessa união profana foram os nefilins, uma raça de gigantes poderosos e violentos que corromperam a terra. De acordo com essa visão, quando esses gigantes morreram no dilúvio, seus espíritos não puderam ir para o céu nem para o lugar dos mortos. Eles ficaram presos na terra, vagando como espíritos malignos e atormentando a humanidade. Ou seja, os demônios seriam os fantasmas desencarnados dos nefilins. Essa teoria, conhecida como a teoria dos nefilins, ajuda a explicar por que os demônios nos evangelhos parecem tão desesperados para habitar um corpo, seja humano ou até mesmo de porcos, como vemos na história do endemoniado gadareno. Tendo sido uma vez seres físicos, eles anseiam por essa forma novamente. Embora essa visão tenha perdido popularidade para a teoria dos anjos caídos, ela tem base em textos muito antigos e oferece uma perspectiva fascinante sobre as narrativas bíblicas. Inclusive passagens do Novo Testamento, como em Judas e 2 Pedro, que falam de anjos que não guardaram o seu estado original
mas abandonaram a sua própria habitação, são vistas por alguns como uma referência direta a essa história de Gênesis 6. Agora vamos juntar as peças. Temos duas teorias principais: demônios como anjos caídos liderados por Satanás e demônios como os espíritos dos Nefilins. É possível que as duas coisas sejam verdade? Alguns estudiosos sugerem que sim. Talvez exista uma hierarquia no mundo demoníaco. Satanás e seus anjos caídos seriam os líderes, os estrategistas do mal, a cúpula do reino das trevas. Os espíritos dos Nefilins, por outro lado, seriam como a tropa de choque, os agentes de campo que interagem mais diretamente com os humanos, causando possessão e aflição. Essa ideia de uma hierarquia é apoiada por textos bíblicos. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, não fala apenas de demônios, mas de uma estrutura organizada. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa linguagem sugere diferentes níveis de autoridade e poder no mundo espiritual maligno, o que poderia acomodar tanto os anjos caídos originais quanto outros tipos de espíritos malignos, como os descendentes dos Nefilins. É importante notar que, independentemente da teoria que você ache mais convincente, a mensagem central da Bíblia sobre os demônios é consistente. Primeiro, eles não são deuses. São seres criados e, portanto, limitados e subordinados ao poder do único Deus verdadeiro. Eles não são onipotentes nem oniscientes. Segundo, sua natureza é maligna. Eles se opõem a tudo o que é bom, justo e santo, e seu objetivo é enganar, destruir e afastar as pessoas de Deus. Terceiro, e mais importante de tudo, eles já foram derrotados. A Bíblia é clara ao afirmar que a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo representaram a vitória definitiva sobre Satanás e todas as forças do mal. Em Colossenses 2,15, Paulo diz que Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Isso significa que, embora os demônios ainda atuem no mundo, seu poder foi quebrado e seu destino final está selado. Eles não têm a palavra final. Para os cristãos, a autoridade de Jesus lhes dá poder sobre essas forças. A mensagem não é de medo, mas de esperança e segurança no poder de Deus. Então, para resumir nossa jornada, a origem dos demônios não é um tópico simples com uma resposta única na Bíblia. A teoria mais forte e popular é a dos anjos que se rebelaram por orgulho, liderados por Lúcifer. Mas também temos a antiga e intrigante teoria dos espíritos dos gigantes Nefilins, nascidos da união proibida entre anjos e humanos. É possível até que ambas as realidades coexistam dentro da complexa hierarquia do mal. O que realmente importa é entender o que a Bíblia ensina sobre sua natureza e seu poder limitado. Eles são adversários reais, mas derrotados. Conhecer essas histórias não é para nos assustar, mas para nos equipar com conhecimento e fortalecer nossa fé. A narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, é uma história de redenção onde a luz sempre vence as trevas. Obrigado por me acompanhar nesta exploração profunda e fascinante. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer continuar desvendando os mistérios da Bíblia comigo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e comente aqui embaixo qual teoria você achou mais interessante ou se você conhece alguma outra. A sua participação é muito importante. Um grande abraço e até a próxima.